Pessoal, bom dia! Bom, aula passada falamos sobre processo e essa aula continuaremos a falar sobre processo. Mas hoje nós temos uma companhia especial, que é o meu cachorrinho. Petit tá aqui com a gente, ó. Manda um beijo, Petit. Fala, oi galera! Hoje eu vou dar aula pra vocês sobre processo. Fala pra eles. Então hoje vamos seguir a aula junto com o Petit. Então se ele der uma latidinha, alguma coisa assim, fazer um barulhinho, não fiquem bravos comigo, tá bom? Ele tá doentinho, então ele tem que ficar pertinho da mamãe, senão ele chora. Tadinho. Né, meu amor? Mas bom, gente, pra gente continuar dando a nossa matéria, no final da aula passada nós terminamos falando um pouco, né, sobre os pressupostos de validade e de eficácia do processo. Nós falamos que existem alguns vícios que são tão graves, tão relevantes, que vão ensejar na ineficácia do processo. Enquanto que existem pressupostos processuais que possuem relevância, mas não possuem tanta dimensão assim. E aí vai ensejar na nulidade do processo. Então é possível que existam dois problemas processuais por ausência de pressupostos. Ou que um processo se torne ineficaz, ou que um processo se torne nulo, tá bom? Mas antes que a gente entre nos pressupostos, efetivamente falando, a gente precisa entender a diferença de um processo ineficaz para um processo nulo. E é importante vocês lembrarem de uma diferenciação que existe com o Código Civil. Vocês aprenderam no Código Civil que existem atos que são nulos e existem atos que são anuláveis, também conhecidos como nulidades ou anulabilidades, tá? Vocês aprenderam lá no Código Civil que somente os casos nulos podem ser alegados por qualquer pessoa ou podem ser conhecidos de ofício pelo juiz, enquanto que os atos anuláveis se convalescem, ou seja, se perduram ao longo do tempo, caso não sejam ratificados ao longo do processo, tá? Isso no direito civil. Então, a gente está falando, neste caso, de direito material. Aqui a nossa matéria não é direito civil, é processo civil. Então, a questão de nulidade, anulabilidade, acontecem de formas diferentes para nós, tá? E isso se justifica, pessoal, porque nós temos no processo civil as nulidades que chamamos de absolutas e relativas, assim como também existe no direito civil, mas o tratamento é diferente, tá? Porque ambas, tanto a nulidade absoluta quanto a nulidade relativa, elas vão se sanar ao longo do tempo, isso no processo civil, e vocês vão ver quando isso se dará. E isso se justifica, pessoal, porque a gente viu na aula passada que o processo, ele não é um fim em si mesmo, né? A gente não ajuiza uma ação para existir uma ação, para ter um processo, né? Ela não é um fim em si mesmo. Ela é um instrumento, ela é um meio para poder alcançar uma finalidade, para poder alcançar uma proteção de um determinado direito material. Então, por ser um meio, quer dizer que tanto a nulidade absoluta quanto a nulidade relativa, elas podem ser sanadas se obedecidas a algumas situações. Então vamos falar primeiro sobre a nulidade absoluta. Pessoal, nulidade absoluta tem a ver com a estrutura do processo e também relação processual. Então, se eu tiver algum problema relacionado à estrutura do processo e à relação processual, entre, por exemplo, juiz, autor e réu, nós estaremos diante de uma nulidade absoluta. Quando não forem esses casos, quer dizer que eu tenho uma nulidade relativa. Então, como que eu vou guardar isso para a prova? Vocês vão guardar quando se tratar de uma nulidade absoluta. Quando será uma nulidade absoluta? Quando tiver um problema relacionado à estrutura processual ou à relação processual. Se não for isso, quer dizer que a nulidade ela é uma nulidade relativa. Pessoal, no caso da nulidade relativa, elas devem ser arguídas pelas partes no primeiro momento que elas falam no processo, sob pena de preclusão. Ou seja, são vícios que vão se sanar de imediato, caso não sejam alegados pela parte prejudicada. Lembra que a gente falou sobre preclusão
nas aulas passadas? Então, numa nulidade relativa, a parte ela deve alegar no primeiro momento, tá? Ela deve provocar o juiz. Se ela não fizer isso, o vício tá sanado e ela não vai poder alegar no momento futuro. Enquanto que a nulidade absoluta, ela pode ser arguída a qualquer momento pelas partes e, inclusive, declarada de ofício pelo próprio magistrado, sem que tenha havido nenhuma provocação. Então, aqui nós estamos diante dessas duas diferenças, que a nulidade absoluta, ela pode ser declarada de ofício a qualquer momento durante o processo, enquanto que a nulidade relativa tem que haver provocação sob pena de preclusão daquela nulidade, e aquilo não se torna nulo mais. Porque o que se imagina? Imagina o seguinte, se a parte prejudicada não se considerou prejudicada no primeiro momento, então quer dizer que ela não vai ser prejudicada mais, tá? Quer dizer que ela não se considera prejudicada. Então vamos seguir o baile. O processo segue normalmente. Isso não acontece com a nulidade absoluta, até mesmo porque ela tem uma finalidade de ordem pública, que a gente já falou em aulas passadas, tá? Mas, pessoal, a pegadinha não é isso, que a gente já até comentou um pouco sobre isso nas aulas passadas. A pegadinha é o seguinte: imaginem que o processo já foi sentenciado, já teve o trânsito em julgado, ou seja, o juiz lá, a secretaria, bateu o carimbo, transitou em julgado aquela sentença, não tem mais recurso. Eu vou poder, depois do trânsito em julgado, reclamar uma nulidade absoluta? Imaginem o seguinte, eu não vi durante o processo, sou advogado do cliente, não vi, passou batido. Aí o que acontece? Transitou em julgado, já não tem mais recurso, eu não aleguei no recurso, não vi, e é uma nulidade absoluta, uma nulidade de ordem pública. E agora, tá precluso? Ou existe uma possibilidade de eu arguir essa nulidade absoluta após o trânsito em julgado? Pessoal, existe, mas também existe um limite. Lembra que na nulidade relativa eu tenho que arguir até o primeiro momento? Se eu não arguir, precluiu? Ótimo. A nulidade absoluta, ela também tem um prazinho, tá? Durante o processo, eu posso arguir a qualquer tempo. E o juiz, inclusive, pode... E o juiz, inclusive, pode arguir em qualquer momento. Mas é possível que uma nulidade absoluta seja declarada, inclusive, após o trânsito, após a conclusão do processo. E isso vai ser possível se a parte prejudicada ajuizar uma nova ação. É uma ação chamada rescisória. Então, a ação se chama ação rescisória. Ela visa rescindir a sentença ou o acórdão que foi proferido num processo que já transitou em julgado. Só que essa ação rescisória, ela tem um prazo, pessoal. Eu não posso ajuizar essa ação o resto da vida. Quer dizer, eu vi uma nulidade absoluta 5 anos depois que transitou em julgado o processo. Eu vou poder ajuizar a ação rescisória para falar para o juiz, olha, o juiz tem uma nulidade absoluta aqui? Não. Essa ação rescisória, ela tem um prazo, é um prazo decadencial de 2 anos, a contar do trânsito em julgado daquela determinada sentença, daquele determinado acórdão, daquele determinado processo. Então, imaginem o seguinte, o processo transitou em julgado hoje. Pessoal, amanhã já começa o meu prazo para ação rescisória. Eu vou ter mais 2 anos para distribuir a minha ação rescisória, tá? Se passaram os 2 anos e eu não ajuizei essa ação e não pedi a nulidade absoluta, quer dizer que eu não vou poder arguir mais. Aí o meu prazo, só um minutinho. Aí o meu prazo precluiu, tá? Então, até a nulidade absoluta, ela se preclui ao longo do tempo, mas só após o prazo da ação rescisória, que tem o prazo de 2 anos. Por isso que a doutrina achou por bem criar uma nova categoria de vício. Por quê? Gente, a nulidade relativa ela pode ser sanada.
A nulidade absoluta pode ser sanada, que ela tem que obedecer o prazo da ação rescisória. Mas e aqueles vícios graves, aqueles vícios muito importantes? Não é justo que eles sejam sanados em um prazo de uma ação rescisória. Então, diante desse cenário e diante desse raciocínio, criaram a categoria dos vícios que tornam um processo ineficaz. E com a ineficácia, não gera nenhum tipo de preclusão. Eu posso pedir a ineficácia do processo a qualquer momento e não preciso obedecer esses 2 anos. A gente vai ver como que isso funciona, tá? Olha só, quando eu falo que existe um vício que torna o processo ineficaz, entenda uma situação. Não é que o processo não existiu. O processo existiu, continua gerando efeitos, inclusive efeitos ao longo do tempo. Então, a inexistência, ela não é uma inexistência física, não é uma inexistência material, tá? Existe um vício insanável que está gerando providências mesmo após transcorrido o prazo em habeas, transcorrido todo o prazo para ação rescisória. Então, imaginem o seguinte, nós temos um problema processual, nós vamos ver quais são esses requisitos ao final desse vídeo, tá? Mas nós temos um problema processual que está gerando efeito jurídico ainda depois do prazo da ação rescisória. Então, é um vício muito grave que não pode ficar no processo. Se a parte prejudicada conseguir visualizar este problema, ela pode ajuizar uma determinada ação que a gente vai ver já já qual é, mas não é a ação rescisória, porque a ação rescisória ela tem um prazinho, lembra, né? Então, pessoal, a diferença do processo nulo e do processo ineficaz é que diz respeito à gravidade do vício. No processo nulo, nós temos um vício que pode ser sanado, ou sendo relativo ou sendo absoluta dentro do prazo da ação rescisória. Enquanto que num processo ineficaz, nós temos um vício que não se supera nunca, tá? Elas são semelhantes, o processo nulo e o processo ineficaz, porque ambas estão gerando efeitos, ambas estão produzindo efeitos, ambas contêm o vício, mas a diferença é que no processo ineficaz, esse vício é muito mais grave do que no processo nulo, tá? Então, vamos ver as medidas processuais que acontecerão nos casos de ineficácia, tá? Pessoal, se o juiz está durante o processo, tá? Diante de uma ineficácia, da ausência de um pressuposto que gera a ineficácia do processo, ele vai determinar providências para que isso seja corrigido. Então, durante o processo é muito simples. Houve ali, por exemplo, um defeito de representação processual ou um defeito de capacidade postulatória e o juiz viu ao longo do processo, ele vai dar um prazo para que esse vício seja sanado. Então, durante o processo, isso acontece de forma muito simples, tá? Sobre representação processual e capacidade postulatória, nós vamos falar na próxima aula, tá? Então, não vou entrar nisso agora. Mas imaginem que existe esse defeitinho, tá? Se o juiz verificou ao longo do processo, é simples, ele vai dar um prazo para esse vício ser sanado. Agora, se eu tenho uma nulidade absoluta, e essa nulidade absoluta está nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, vai ser cabível uma ação rescisória após o trânsito em julgado da sentença. O artigo 966 trata das hipóteses de ação rescisória. Quando será cabível a ação rescisória, tá? Agora, é importante saber que essa ação rescisória, se for de uma sentença, ela vai ser julgada pelo tribunal, tá? Sempre para cima. Se eu fizer uma ação rescisória contra um acórdão proferido por tribunal, quem vai julgar é o próprio tribunal, mas um outro órgão colegiado, tá? Não o mesmo, vai ser um outro órgão, inclusive mais ampliado. Agora, se eu tenho um vício que gerou ineficácia processual, aí não é uma mera nulidade, eu não vou poder utilizar da ação rescisória, não vai ser a medida processual adequada, porque ela tem prazo. A ação que eu vou poder ajuizar aqui é a ação declaratória de ineficácia, também chamada de querela nullitatis insanabilis.
Então, a ação que eu vou utilizar é a ação declaratória de ineficácia, o próprio nome já fala. É declarar a ineficácia de um determinado processo. E essa ação vai ser processada e julgada pelo juízo que prolatou a sentença e o processo vai ser distribuído por dependência. O que quer dizer isso que eu falei? O que é distribuição por dependência? Eu não estou querendo que o juiz verifique um problema de ineficácia de um processo que já existe. Então, esta minha nova ação, que é a ação declaratória de ineficácia, ela vai ser distribuída por dependência aos autos números X, Y, Z. Então, esse processo vai ser distribuído aonde está o processo originário, aonde está o processo com problema. Quem trabalha no fórum já deve ter visto processos andando com cordinhas. 2 processos de números diferentes andando juntos. Os 2 ficam juntos. Isso é distribuição por dependência. Vai ficar o processo originário, o processo que está com problema, ou que eu estou arguindo esse problema de ineficácia, mas mais a ação declaratória de ineficácia, tá? Então, aqui o que nós vamos fazer, então, o que eu tenho que visualizar numa questão, o que eu tenho que visualizar na vida real. Se é uma nulidade absoluta, se for nulidade absoluta, o que eu vou requerer após o trânsito vai ser uma ação rescisória, que tem prazo. E a distribuição, se foi contra uma sentença, vai ser no tribunal. Se foi contra um acórdão, será pelo mesmo tribunal, mas em um outro órgão colegiado. Se eu tiver uma ineficácia, não é mais nulidade absoluta, aí eu não tenho mais ação rescisória. O que eu tenho é uma ação declaratória de ineficácia chamada de querela nullitatis insanabilis, em latim. A prova pode cobrar os 2 nomes, tá? É um nome latim muito famoso. E neste caso de ação declaratória, ela vai ser distribuída por dependência no próprio juízo que prolatou a sentença. Então, no mesmo juízo, não vai para cima, tá? Que a ação rescisória, se foi sentença em primeira instância, vai para o tribunal. Se foi no tribunal, vai para um outro órgão do mesmo tribunal, mas para um outro órgão colegiado. Aqui na ação declaratória, não. Ela vai para o mesmo juízo que proferiu a sentença, inclusive será distribuído por dependência. Então, é isso que vocês vão ter que visualizar na questão, tá? Vai ficar mais fácil agora, porque agora vocês vão aprender quais são os pressupostos de eficácia e quais são os pressupostos de validade. Ou seja, quais ausências vão gerar nulidade e quais ausências vão gerar ineficácia. E aí eu vou descobrir qual seria a ação, se seria a ação rescisória ou se seria a ação declaratória de ineficácia. Vamos lá. Primeiro, pressupostos processuais de eficácia. Pessoal, pressupostos processuais de eficácia, o próprio nome já diz. Se não tiver algum desses pressupostos, o processo será ineficaz, porque são pressupostos de eficácia. Se não tiver, o processo será ineficaz. Se o processo é ineficaz, quer dizer que a ação cabível é a ação declaratória de ineficácia após o trânsito em julgado, tá? Então, cuidado com isso. Então, a gente vai ver aqueles vícios que são vícios graves e que não se sanam ao longo do tempo. Não tem prazo, tá? Primeiro, eu tenho que ter a existência efetiva de uma jurisdição. O que é a existência efetiva de uma jurisdição? Os atos processuais, toda a movimentação judiciária deve ser produzida por um juiz que esteja devidamente investido no cargo. A gente falou muito sobre investidura do magistrado em sala, né? A gente falou muito isso na aula presencial. E deve ser feito. Se não for feito por um juiz devidamente investido, tem um problema gravíssimo, tá? Então imaginem que a sentença foi proferida por um juiz aposentado, ou a sentença foi proferida por uma pessoa que ainda não tomou posse nas suas funções. Então aqui nós temos um erro de jurisdição. Não existindo isso, quer dizer que está ausente um pressuposto processual que vai gerar a ineficácia daquele processo. Essa é a primeira situação. A segunda situação é que tem que existir uma demanda. A gente viu que a jurisdição ela é inerte, a gente falou muito sobre isso, do princípio da inércia da jurisdição, que a jurisdição deve ser provocada, mas não é só isso, pessoal. O juiz, ele não vai poder tomar uma decisão que não foi requerida no processo, sob pena de ineficácia.
Quando eu tenho uma sentença extra ou ultra petita, quer dizer que o processo é ineficaz. A gente falou de sentença extra e ultra petita em aulas anteriores. Acho que foi na aula de ação, agora não me lembro. Mas, pessoal, a sentença extra petita é aquilo que o juiz julga, sendo que nem foi pedido. Então, uma sentença extra pedido, tá? Enquanto que a sentença ultra petita, o juiz, ele extrapola o meu pedido, tá? Ele julga além do que eu pedi. Então, quando isso acontece, quando eu tenho uma sentença extra ou ultra petita, quer dizer que aquele processo se tornou ineficaz. Então, eu posso ajuizar uma ação declaratória a qualquer momento durante a vida, tá? A terceira hipótese é a capacidade postulatória. Pessoal, capacidade postulatória é a nossa matéria do processo no próximo vídeo. Então, eu não vou entrar nesse assunto, que é um assunto um pouco longo, tá? E a gente vai ter um vídeo só para isso. Mas se não tiver capacidade postulatória, também vai estar ausente um requisito de eficácia, gerando, então, a ineficácia processual. Isso vocês podem visualizar desde já no artigo 104, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Lá fala de forma expressa que isso gerará a ineficácia processual, ok? Além disso, e talvez o mais comum deles, o mais comum de acontecer a ausência desse pressuposto é a citação do réu. Pessoal, nós vimos que para que exista uma relação processual válida, tem que haver a citação do réu, para que nós tenhamos então uma relação processual entre o juiz, autor e réu. Senão, vai existir um processo tão somente entre o juiz e o autor. Porque se o réu não foi citado, sequer existe um objeto litigioso. Porque o objeto só se torna litigioso com a citação válida. Se o réu não foi citado, não existe objeto litigioso. O réu não se vê sendo processado, o réu não se defende, o réu não se manifesta. O réu sequer sabe da existência de um processo que está acontecendo contra ele. Então, a ausência de citação gera a ineficácia processual. Então, é possível que o processo tenha transitado em julgado, o processo correu lá sem a citação do réu, o réu foi condenado, o réu nem sabe o que está acontecendo no processo. O que vai acontecer? É possível ele ajuizar a ação declaratória de ineficácia, alegando que ele não foi citado, tá? E que por isso o processo não poderia ter prosseguido. Essa é a causa mais comum, pessoal. Por incrível que pareça, a omissão na citação, ela acontece várias vezes no processo. Às vezes o cliente ele vai te procurar para falar que, olha, estão penhorando minhas coisas, mas eu nem sei que processo é esse, justamente porque o processo de conhecimento, né? Lembra que a gente estudou isso na aula passada? O processo de conhecimento aconteceu sem a citação dele, ele nem sabia que existia um processo. Então, a gente tem que pedir para que esse processo seja considerado ineficaz e começar tudo de novo, tá? Então, a omissão de citação vai ensejar na ineficácia do processo. Agora, cuidado com a pegadinha. É possível que o réu não tenha sido devidamente citado, mas ele compareceu de forma espontânea no processo. Inclusive, se manifestou. Pessoal, se ele compareceu de forma espontânea no processo, quer dizer que ele foi citado. Não foi citado de forma devida, mas ele foi citado. Então, nesse caso, não vai haver ineficácia, tá? O máximo que vai acontecer é nulidade. E aí eu posso pedir uma ação rescisória. Mas ineficácia não, porque ele compareceu ali de forma espontânea. Por que pode ser nulidade, professora? Porque ele pode ter comparecido no final do processo e ele perdeu todos os atos processuais anteriores. Então, isso gera a nulidade processual, tá? Não a ineficácia, porque de certa forma ele compareceu. Então, são essas situações, pessoal, 1, 2, 3, 4, 4 situações que são pressupostos processuais de eficácia. Se não tiver esses pressupostos processuais de eficácia, quer dizer que o processo é ineficaz e eu posso, depois do trânsito em julgado, a qualquer momento, ajuizar a ação declaratória de ineficácia, tá? Evidentemente que, assim como tudo no Poder Judiciário, na nossa legislação, existem outros casos jogados no código, tá? Outros casos que ensejam na ineficácia do processo. O caso clássico, pessoal, é de uma sentença sem assinatura do juiz. Sentença sem assinatura do juiz
é considerada inexistente, é considerada ineficaz, tá? Uma sentença também que não contenha dispositivo também é considerada ineficaz, sem ela não há julgamento. Uma sentença ela tem relatório, fundamentação e dispositivo. Relatório é o resumo de tudo o que aconteceu ao longo do processo. Fundamentação é a fundamentação do juiz ao caso. O que ele entendeu de acordo com o direito, no caso concreto. E o dispositivo é o que ele efetivamente decidiu. Julga procedente, julga improcedente, condena o réu ao pagamento de X. Isso é o dispositivo. Se a sentença não tem esse dispositivo, que é o finalzinho da sentença normalmente, esse processo também é ineficaz, porque não há julgamento. Ele não julgou improcedente ou procedente, ele não deu nenhum desfecho para o processo. Então, existem esses outros casos, tá? Tipo sentença sem assinatura, uma sentença que não tenha dispositivo. Então, são só alguns outros exemplos também de pressupostos, mas são casos que estão jogados no código. Os importantes são esses 4 acima que eu mencionei para vocês e os 4 que são mais comuns. É meio difícil de você imaginar um juiz que profere uma sentença sem dispositivo. Isso eu nunca vi. É muito difícil imaginar um juiz que vai dar uma sentença sem assinatura. Isso também eu nunca vi, tá? E normalmente isso se sana antes do trânsito em julgado. Normalmente o juiz já vê, já assina, ou alguém faz embargos de declaração para falar que faltou assinatura, e aí o juiz assina. Então, a própria secretaria vê. Então é muito difícil de visualizar isso depois de transitar em julgado. Então, fiquem atentos àquelas 4 hipóteses que nós falamos acima, tá? São, então, os pressupostos de eficácia. Agora nós vamos falar sobre os pressupostos de validade. Pessoal, pressupostos de validade devem estar no processo. Se eles não estiverem, vai causar nulidade do processo. Nulidade do processo enseja após o trânsito em julgado em ação rescisória. A ação rescisória tem um prazo de 2 anos, é um prazo decadencial. Se eu não utilizei da ação rescisória nesse prazo de 2 anos, quer dizer que meu direito precluiu. Não posso mais alegar essa nulidade nunca mais, tá? Então, vamos a alguns pressupostos de validade. Primeiro, eu tenho que ter, pessoal, uma petição que seja apta. Uma petição inicial que esteja em termos. Nós temos alguns requisitos da petição inicial que estão, por exemplo, nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, tá? Então, a inépcia da petição inicial, a ausência de alguns requisitos do artigo 319, não vai auxiliar no desenvolvimento válido e regular do processo, tá? Então, tem que obedecer as regrinhas do artigo 319, regrinhas do artigo 320. Temos algumas hipóteses de inépcia no próprio artigo 330, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que devem ser visualizados. Agora, lembra que a gente tem algumas disposições soltas no Código que são de ineficácia, que geram ineficácia? Então, são pressupostos de eficácia. Aqui a gente tem um solto, tá? Há um único caso de inépcia da inicial que trará a invalidade, tá? Que não trará a invalidade, que gerará na ineficácia do processo, que é a falta do pedido. Toda petição inicial deve ter pedido. Vocês vão ver, assim, que a petição inicial é dividida em dos fatos, eu conto o que está acontecendo naquele caso concreto, do direito, a fundamentação legal para aquilo que eu quero e o pedido. Se eu não pedir, essa ausência de pedido, que é uma inépcia da inicial, porque é um requisito, gerará em ineficácia. É um desses soltos, tá? Se é ineficácia, não é ação rescisória, é ação declaratória de ineficácia. O resto, tudo gera invalidade, tá? Então, se gera invalidade, é cabível ação rescisória. Então, só cuidado com essa pegadinha da ausência do pedido, tá? É uma pegadinha mesmo para vocês caírem na prova, tá? Então, primeira situação, petição inicial apta. Lembre-se da exceção da petição inicial sem pedido. Petição inicial sem pedido é uma petição que não é apta, ela é inepta, mas ela gera ineficácia e não invalidade, tá? Segunda situação é o juízo competente e o juiz imparcial. Eu tenho que ter um juízo que é competente, competência é a aptidão do juízo, e eu tenho que ter a imparcialidade do juiz, tá? Agora, em relação à competência do juízo,
Essa incompetência, ela pode ser absoluta ou relativa. A gente falou disso nos vídeos anteriores também, mas falaremos muito mais sobre isso no quarto período, tá? Pessoal, somente a primeira, ou seja, somente a nulidade absoluta que vai ensejar em nulidade processual, ou seja, possibilidade de ação rescisória. Por quê? Porque a nulidade relativa a gente viu que preclui se não for falado no primeiro momento. Se eu não falei, eu não estou prejudicada mais. Então, é somente a nulidade absoluta que gera a nulidade processual se não foi arguída, se não foi vista. Então, abre-se a possibilidade da ação rescisória. Já a parcialidade do juiz, eu tenho ela em 2 graus. É possível que o juiz ele seja imparcial pelo impedimento ou que ele seja imparcial pela suspeição. Falaremos sobre isso também no quarto período. Mas o juiz, pessoal, ele será impedido se ele tiver alguma relação objetiva com a parte. Por exemplo, juiz é marido da parte, a juíza é esposa da parte, a juíza é irmã da parte, o juiz é pai da parte, é filho da parte. Então tem um laço objetivo, tá? Enquanto que a suspeição, existe um laço subjetivo entre juiz e partes. Por exemplo, amizade íntima, inimizade capital, ou o juiz ter aconselhado alguma das partes antes do ajuizamento da ação, juiz ter recebido presentes. Então, são situações que sejam ou no impedimento, quando tem um laço objetivo, ou numa suspeição, quando eu tenho laços que são subjetivos, tá? Aqui, neste caso, somente a imparcialidade pelo impedimento gera a suspeição. Gera a nulidade, desculpa. Então, somente o impedimento gera a nulidade. Lembra do laço objetivo? Só ela gerará a nulidade. Por que que a suspeição não? A suspeição deve ser alegada em um primeiro momento que eu falo no processo, sob pena de preclusão. Então, olha só, o que nós resumimos aqui. A incompetência relativa e a suspeição do juiz, elas devem obrigatoriamente ser arguídas no primeiro momento. Se não forem, perdi a possibilidade de arguir ele. O vício tá sanado, tá tudo resolvido. Agora, a incompetência absoluta e o impedimento do juiz se perduram ao longo do tempo. Então, eu posso arguir ele a qualquer momento, o juiz pode conhecer de ofício a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado, mediante ação rescisória, que tem, novamente, repito, o prazo de 2 anos, tá bom? Ainda, capacidade. A gente viu que a capacidade postulatória é requisito de eficácia. Falamos isso. Mas a capacidade, ela não é só postulatória. Tudo isso a gente vai ver na aula que vem, tá? A capacidade, ela pode ser postulatória, eu posso falar em capacidade de parte e eu posso falar em capacidade processual. Capacidade postulatória é requisito de eficácia, que vocês viram, que a gente falou antes, tá? A capacidade para ser parte e a capacidade processual geram a possibilidade de invalidade do processo. Tá? Então, constituem pressupostos de validade, sendo cabível a ação rescisória. Cuidado, então, com a pegadinha. A capacidade ela pode ser postulatória, capacidade de parte, capacidade processual. Essas 3 nós falaremos na aula que vem, tá? Capacidade postulatória é requisito de eficácia. Então, a sua ausência gera a ineficácia do processo e eventual ação declaratória, enquanto que a capacidade de parte e a capacidade processual geram nulidade. Por gerarem nulidade, geram possibilidade de ação rescisória. Vixe, difícil, hein? Difícil, mas certeza que vocês vão guardar essas informações para a prova, até mesmo para a vida de vocês, né? Por fim, pessoal, como a gente viu, né, esses pressupostos de validade são pressupostos positivos, requisitos que devem ter. Então, eu tenho que ter uma petição que seja apta, eu tenho que ter um juízo competente, um juiz que seja imparcial, eu tenho que ter capacidade. Mas existem pressupostos negativos, ou seja, pressupostos que não podem existir no processo. Porque se existir, quer dizer que ele é inválido, ele é nulo. Então, são coisas que não podem existir. Por exemplo, a gente também falará muito sobre isso no quarto período, mas para ilustrar, exemplo,
litispendência, coisa julgada e perempção. Caso eu tenha algum desses três no processo, o processo é nulo, não posso ter. O que é litispendência? Dois processos idênticos caminhando ao mesmo tempo, nós temos as mesmas partes, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir. Então são processos idênticos correndo ao mesmo tempo. Não pode, tá? É só um. Inclusive porque isso geraria enriquecimento ilícito, eu querendo receber duas vezes a mesma coisa. Coisa julgada, quer dizer que aquele mesmo processo já foi julgado. Já tem uma sentença sobre aquilo e eu estou ajuizando a ação novamente. Isso também não pode. E perempção. A perempção, pessoal, ela vem no Código de Processo Civil de 2015 para auxiliar o próprio Poder Judiciário. Por quê? Existe a possibilidade de eu ajuizar uma ação e eu abandoná-la. E o processo extinguir sem resolução do mérito por abandono. Tá? Eu não obedeço prazo, o negócio está caminhando, sou parte autora, perdi N prazos, enfim, foi extinto pelo abandono. A perempção, quando eu faço isso por 3 vezes. Se 3 vezes eu distribuí o processo e abandonei, eu não vou poder distribuir nunca mais. Perdi o meu direito. Porque aí o juízo entende que eu estou abusando do Poder Judiciário. Então, se eu distribuir 3 vezes o processo, 3 vezes ele foi julgado, extinto sem resolução do mérito pelo abandono, eu não vou poder distribuir mais. Aconteceu a perempção da ação, tá? Então, também não pode. É um pressuposto negativo. Então, falamos nessa aula, pessoal, de muitas coisas extremamente importantes, isso ao longo de todo o curso de vocês. Se vocês entenderam isso agora, tudo vai ficar muito mais fácil na sua vida. Acreditem no que eu tô falando. Principalmente quando dá prática civil no 7º, 8º, 9º e 10º períodos. Se vocês entenderam o que é ineficácia e o que é nulidade e o que gera cada uma, acabou. Vocês já vão conseguir fazer uma contestação maravilhosa no 8º período, tá bom? Então, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado, vocês podem me chamar a qualquer momento no Instagram ou também postar no próprio comentário particular do Classroom, tá bom? No mais, espero que vocês estejam bem. Meu cachorrinho dormiu agora, tadinho. Ele machucou um pouquinho. Ele vai na escolinha, não sei se vocês sabem. Uma escolinha de cachorro, tem na minha cidade. E aí eu acho que ele brigou com o cachorro, enfim, chegou um pouquinho machucado. Aí ele tá todo dengoso. E eu morro de dó, né? Sabe como é. Quem tem cachorro sabe como é. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. A gente se vê na próxima aula, onde falaremos sobre capacidade postulatória, capacidade de ser parte e capacidade processual. Tudo isso ainda dentro da matéria de processo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.